E aí, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Futebol com Método. Hoje a gente vai analisar um adversário que está cada vez mais comum nos gramados, o calor extremo. Você já parou para pensar nisso? Como é que o calorão afeta de verdade o rendimento de um atleta de alto nível? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo na ciência para entender exatamente o que acontece quando o termômetro sobe sem dó. Pois é, vamos detalhar o que a ciência tem a dizer sobre isso. Porque, olha, com as mudanças climáticas, as ondas de calor estão cada vez mais intensas. E isso virou uma baita preocupação para atletas e comissões técnicas no mundo todo. E para a gente ter respostas concretas, a gente vai usar como base um artigo científico super detalhado. Ele botou uma lupa, literalmente, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025 para investigar os efeitos do calor num cenário real de competição pesada. E não é qualquer estudo, não. A pesquisa foi publicada na Temperature, uma revista científica super conceituada. O trabalho, liderado por uma equipe que inclui o Adriano Carmo e o Samuel Warner, dá pra gente uma visão super aprofundada do que rolou no futebol masculino de elite. Para ter uma ideia do tamanho da análise, se liga nesses números. Os caras analisaram dados de 57 partidas, olhando com atenção para 442 jogadores profissionais. É muito dado. Isso permitiu uma análise super robusta das condições extremas que os atletas enfrentaram. E quando a gente fala em condições extremas, não era só um calorzinho não, a coisa foi séria, era como jogar dentro de um forno. Pensa só, mais da metade dos jogos, 54,4%, foram disputados em condições de risco extremo para doenças causadas pelo calor. É um número absurdo. E o índice de estresse térmico, o tal do WBGT, que a gente já vai explicar o que é, bateu a marca impressionante de 32,9 graus Celsius. Agora, se a gente olhar só para a temperatura do ar, aquela que o termômetro marca, o pico registrado durante um jogo foi de brutais 37,4 graus Celsius. Imagina correr nessas condições. Tá, mas o que é esse tal de WBGT afinal? Pensa assim, ele não mede só a temperatura. Ele é um índice muito mais inteligente que junta o efeito da temperatura, da umidade, da radiação do sol e até do vento. Ou seja, ele mede a sensação térmica real que o corpo do atleta está sentindo ali no campo. É bem mais preciso. Ok, a gente já entendeu que o calor era absurdo. Mas e aí, na prática, como é que esse forno todo se refletiu no desempenho dos jogadores? Bom, os dados não mentem, e o impacto foi direto. Olha só que interessante essa tabela. Para cada mísero grau Celsius que aumentava no WBGT, a distância que os jogadores corriam em alta velocidade caía. A mesma coisa acontecia com o aumento da temperatura do ar e da umidade. Ou seja, o calor tem um custo físico direto que dá para medir. E os próprios pesquisadores batem o martelo nisso. A conclusão deles foi clara. O calor, seja pela temperatura, pela umidade ou pelo índice WBGT, atrapalhou diretamente as ações mais importantes, aquelas de alta intensidade, que definem o jogo. Mas calma lá, porque a história não para por aí. Não era só o calor que estava pesando nessa conta. O estudo encontrou outros fatores bem importantes que fizeram a diferença. Algumas coisas, claro, já eram esperadas, né? A posição em campo e a idade do jogador contaram muito. Meias e atacantes correram mais que zagueiros e a idade também pesou. Quanto mais velho, menor a distância percorrida. Normal. Agora, se prepara para uma reviravolta que parece até contraintuitiva. Os jogadores de clubes de climas frios correram mais no calor do que os jogadores de clubes de climas quentes. É surpreendente, né? Isso talvez sugira que estar acostumado com o calor não é tudo. Talvez outras estratégias de preparação e recuperação sejam até mais importantes. Beleza, um monte de dado, um monte de ciência. Mas e aí, o que a gente faz com tudo isso lá na beira do campo no dia a dia? A parte boa é que a gente pode transformar esse conhecimento todo em vantagem competitiva de verdade. Então vamos lá, um passo a passo prático que sai direto desse estudo. Primeiro, monitorar as condições direito, usando o WBGT. Segundo, adaptar o treinamento, com aclimatação e estratégias de resfriamento. Terceiro, estratégia de jogo. Planejar as pausas e gerenciar as substituições de forma inteligente. E por último, individualizar. Entender que um jogador mais velho ou de uma certa posição vai sentir mais. É a ciência virando ferramenta. A grande sacada no final das contas é essa. Começar a pensar no calor não como uma condição do tempo, mas como um oponente que precisa ser estudado e superado.
Essa é a preparação do futuro. Bem, ficamos por aqui. Não deixe de enviar esse vídeo para aquele seu amigo que trabalha com futebol. Siga nosso canal aqui no YouTube e no Spotify. Siga também o preparador físico Túlio Flores. Um grande abraço e até a próxima.